lá do interior de Geórgia, e eles haviam nos levado distante em um pantanal. Agora, eu não sei exatamente aonde isso estava, de Okeechobee ou algo assim. Eu não sei o nome que aqueles índios semínolas deram aí, porém, seja como for, nós estávamos muitas milhas distante. E este irmão Evans, o seu irmão é um pecador, e ele é um grande pescador. Ele foi distante nos pantanais poucos meses atrás, e eles têm o que eles chamam de cascavel da terra. E a cascavel da terra lhe picou, e ele viveu por pouco, sua perna inchou, e eles o levaram aos médicos, e eles lhe deram injeções. Essas coisas são mortíferas, e eles têm uma porção de mocassins d'água ali no interior também. Mocassins d'água, mocassim, jacarés de até 20 pés de comprimento. E enquanto nós estávamos pescando ali distante, eu havia pegado uma enorme perca. Foi um verdadeiro dia de relaxamento, e ela era tão grande que eu não podia tirá-la da água. E ela somente endireitou completamente o anzol e foi adiante, ou puxando, se soltou. E nós tivemos muitas percas, cerca de 150 libras de enormes percas. E algumas delas pesando várias libras, e de 4 a 7, 8 libras. Eu peguei esta enorme perca e ela escapou. E eu joguei de volta e eu peguei uma outra, por volta de 6, 7 libras. Eu tinha uma vara comprida que você teria que apoiar por cima das folhas do lírio. E o irmão Evans nós estávamos todos molhados de andar na água, porque são somente charcos. E ele tinha tirado os seus sapatos e enrolado a barra de suas calças, e estava sentado sobre um lugarzinho seco, por assim dizer, secando as suas roupas. E ele havia visto este grande peixe se arrastando junto aos arbustos, e eu estava caminhando na água diretamente para ele. Ele disse: "Só um minuto, irmão Branham, eu o pegarei para você." E ele saiu correndo ali, e eu o havia puxado para cima. Suponho que o peixe estava quase morto, deitado nas folhas. E ele saiu correndo para pegá-lo. E quando ele o fez, ele deu um grito, e aqui vinha ele de volta. Uma cascavel lhe picou. E nós examinamos isto, e havia os furos da presa no seu pé, aonde a cascavel o havia picado. E isto estava lhe doendo tanto, até que as lágrimas estavam em seus olhos. Disse que sentia como que os seus ossos estavam somente paralisando. E ali nós estávamos distante, muitas milhas no Pantanal. Ele é um homem grande para ter que se carregar. E quando uma cobra lhe pica, você fica tão enfermo em poucos minutos, até que você está quase morto. E Léo estava de pé presente, e algo sobreveio em minha mente: "Tu és ainda Deus?" E quando ele estava segurando o seu pé e o apertando, e aqueles 2 grandes buracos das presas ali para dentro, onde a cascavel lhe havia agarrado, eu pus as mãos naquele lugar e disse: "Senhor, está escrito em tua palavra, eles pisarão nas cabeças de serpentes e escorpiões, e de modo nenhum lhes fará dano." E naquele mesmo instante, toda a dor deixou o seu pé, pôs os seus sapatos e pescou o dia inteiro. Chegamos naquela noite e contamos a eles a respeito disto. Eles disseram: "Seria melhor você ir a um doutor." Ele disse: "Se Deus me tem protegido até aqui, Ele cuidará de mim o restante do caminho." Nós pescamos 3 dias. Nenhum efeito malévolo de modo algum. Deus ainda é Deus. Ele mantém cada promessa. E de todo o meu ministério, essa é a primeira vez que eu já vi Deus vir a uma picada de serpente. Porque essa foi a primeira vez que eu já tive a oportunidade de orar por alguém picado de serpente. Somente para deixar vocês saberem que Ele mantém todas as suas promessas. E as suas palavras são boas e verdadeiras. Amém. Lembrem-se dos cultos hoje à noite e desta próxima quarta-feira. E orem por alguém agora,
por quem realmente necessita receber oração, o qual sou eu. E lembrem-se, compareçam à reunião do irmão Roberts quando chegar à cidade, e saúde-o pelo tabernáculo. Antes de nós lermos as Escrituras, eu gostaria que nós permanecêssemos em pé só um minuto. E sem a música, vamos somente cantar um coro ou dois deste glorioso e velho hino da igreja. Minha fé olha para ti. Está bem, todos se juntem comigo agora e vamos cantar isso. E não pense em como você está cantando. Somente cante isto para a glória de Deus. Você nos dará a liderança nisto, irmão Neto? Com as nossas cabeças inclinadas, eu gostaria de ler os escritos sagrados da Bíblia. São Mateus, o 7º capítulo, 13º e 14º versos. E possa o Senhor adicionar as suas ricas bênçãos enquanto a lemos. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz a perdições, e muitos são os que entram por ela. E porque estreita é a porta, e apertado o caminho que leva à vida, e poucos há que a encontrem. Oremos. Ó Deus, que trouxe novamente o Senhor Jesus da morte e da sepultura, e o tem apresentado a nós esta manhã como um sacrifício vivo, nós humildemente dedicamos as nossas vidas para Ti, mais uma vez, sobre os pensamentos de que Tu serias tão cuidadoso de nós, enquanto nós éramos ainda pecadores, mortos em pecado e transgressões. Tu enviaste o Teu Filho unigênito na forma de carne pecaminosa, para se tornar uma propiciação por nossos pecados, para que o inocente, sofrendo pelo culpado, pudesse nos reconciliar novamente juntos em companheirismo contigo. E, ó Deus, se há pecado em nosso meio esta manhã, algo que talvez impeça o Espírito Santo de nos trazer a mensagem de Deus a cada um dos nossos corações, nós oramos que humildemente, Senhor, Tu perdoes as nossas transgressões, limpa-nos pelo sangue do Senhor Jesus, o que nós conhecemos em nós mesmos, que nós não somos nada, e nós confessamos que nós não somos nada. Tu és santo, Tu és verdadeiro, Tu és justo, Tu és a própria fonte de misericórdia, e nós humildemente rastejamos para lá hoje, como almas penitentes, visto como um testemunho tem acabado de sair da Jamaica e de Porto Rico, e onde Tu tens operado tão grandes obras. Ó Deus, isto é o sinal da vinda do justo, assim como Tu libertaste o irmão Evans das presas venenosas daquela serpente, porque ele era um crente, e Tuas palavras são sempre verdadeiras. Agora, Senhor, liberta-nos das presas da morte esta manhã, onde o inimigo tem picado e nos envenenado. Deixa o Teu bálsamo curador esta manhã, Senhor, impregnar os nossos espíritos e nos limpar de toda injustiça. Cura as enfermidades dos corpos físicos que estão prostrados pelos poderes do inimigo. Todos que estão em presença divina, que eles sejam curados. Fala conosco agora através da Tua palavra escrita, Senhor, não sabendo o que dizer, porém Tu o proverás, e que Tu nos admoeste, Senhor, e nos faça prontos para a Tua vinda, pois nós pedimos isto no nome de Jesus e por Sua causa. Amém. Eu estou sempre um pouco atrasado porque eu tenho demorado agora. E a escola dominical, eu suponho, terminou. Porém, há algo acerca disto. Quando eu chego em casa, eu somente sinto como se eu tivesse muito tempo. Vocês sabem, nós somos apressados demais de alguma maneira. Dessa forma, nós somente vamos crer em Deus. Nosso Senhor estava dando esta severa advertência ao povo da sua geração
as pessoas que eram muito religiosas. E ele disse: estreita é a porta